Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estão prontos para assistir a nossa aula de hoje? Então, fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula, nosso conteúdo, que a tia também vai corrigir a nossa atividadezinha hoje. Então, sempre prestando atenção. A tia manda as atividades para casa e corrige sempre nas nossas aulas. Sempre no finalzinho do capítulo, a tia está corrigindo a nossa atividade, tá bom? Então, fique atento. Olá, meus queridos alunos. A tia hoje vai fazer um resumozinho aqui do nosso capítulozinho, do nosso texto, os povos indígenas do Piauí, na página 69, e logo em seguida a tia vai fazer a correção da nossa atividade que foi para casa. Eu espero que todo mundo tenha respondido e a tia hoje vai fazer a nossa correção, tá bom? Então vamos lá. A tia vai corrigir hoje a atividade que foi para casa. Aí a tia vai corrigir no livro, tá bom? Da atividadezinha que você respondeu em casa. Na página 70, 71, 72 e 73 do livro didático, tá bom? Então, vamos lá, ó. A tia vai falar um pouquinho. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, eles já eram habitados por cerca de 3 milhões de indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui já havia alguém que morava aqui. Quem era? Os indígenas. Os indígenas, eles também são conhecidos como quem? Os povos nativos. Os povos nativos são os indígenas. Todas as tribos já possuíam suas práticas e seus costumes próprios. Alguns praticavam agricultura com técnicas que mais tarde os portugueses utilizaram quase sem alterações. Então, o que é que os índios praticavam aqui antes dos portugueses chegarem? Agricultura, ó, agricultura. Agricultura. Aí, ó, assim surgiu mitos de que os índios eram preguiçosos, que não gostavam de trabalhar. Na verdade, é que eles não compreendiam porque eram preciso trabalhar de forma tão intensa, além do necessário. Por isso que algumas pessoas dizem que os índios eram preguiçosos, mas, na verdade, o trabalho deles não era tão intenso, era na hora deles. Mas os portugueses exigiam que eles trabalhavam muito, para eles trabalhar muito mais do que eles trabalhavam antes. Por isso que os portugueses, algumas lendas dizem que os índios eram preguiçosos. Mas, na verdade, eles só tinham um tempinho deles, que eles gostavam de trabalhar só no tempo deles. Desse modo, os indígenas resistiam cada vez mais ao trabalho escravo. Mas isso quase sempre resultava em sua morte, porque os indígenas não queriam trabalhar. E o que é que acontecia? Os portugueses, os europeus, terminavam dizimando, matando os indígenas, que foi isso que a gente viu no texto passado, no capítulo passado. Por isso, quase sempre o resultado em sua morte era a sua morte. Para amenizar o genocídio, o que é que quer dizer o genocídio, meu amor? Que aí no livro de vocês, a dizimadas, destruição, aniquilada, os indígenas. Então, os indígenas eram mortos. O rei de Portugal, o que foi que o rei de Portugal fez? Criou uma lei. Porém, o próprio processo de colonização o provocavam. Além disso, exigia-se 2 indígenas
Além disso, exigia-se dos indígenas o desapego de seus hábitos e costumes em submissão à lei. Então, ó, você observe aqui ó, o mapa, ó, o Maranhão, o Ceará e o Piauí. Ó, eu coloquei esse mapa aqui para ficar bem claro para vocês. Ó, aqui, ó, o Ceará, o Maranhão e o Piauí. E aqui, ó, embaixo temos a Bahia, porque naquela época era só o Maranhão, Ceará, a Bahia e o Piauí. Aí no mapa de vocês, está observando? Agora a tia vai para agora nós vimos um pouquinho sobre os indígenas. Aí a tia vai para nossa atividadezinha do livro de vocês na página 70. Página 70. Tá pedindo aqui, ó, a ausência da escrita entre as tribos indígenas brasileiras ocasionou a falta de registro sobre o que pensavam os nativos. Em 1500, quando os europeus começaram a chegar, no entanto, muitos povos indígenas, na atualidade, têm expressado o que sentem e pensam sobre isso. Na atualidade, meu amor, porque naquela época os indígenas não desenvolveram a escrita, os indígenas não tinham escrita. Então, nós sabemos da vida dos indígenas só através do relato dos colonizadores, porque naquela época eles não tinham escrita. Então, nós só sabemos dos relatos dos colonizadores, o que os colonizadores nos contam nos livros dos europeus que os europeus escreveram, que nós sabemos da vida dos indígenas daquela época. Então, nós temos no depoimento Edneia Aparecida de Jesus. Hoje, nas escolas do país inteiro, quando se vai para o segundo ano, já se aprende que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas tudo isso é uma grande mentira, porque o nosso povo indígena já ocupava as terras brasileiras e se sentia gente ocupando, morando e cultivando a terra. É isso que já se sentia um dono. Então, eu quero dizer o quê? Nós vamos, esse textozinho aqui foi o depoimento da Índia Edneia. Então, em virtude da ausência das fontes escritas, que outras fontes históricas podem ser utilizadas para relatar o cotidiano dos indígenas antes da chegada dos portugueses? É o que eu falei para vocês antes. Então, antes não havia um relato que nós podemos saber como era a vida dos indígenas. E sim, nós só sabemos o que é contado pelos colonizadores. Então, os povos indígenas da América portuguesa não desenvolveram a escrita. Sua história só é contada através dos colonizadores. Então, algumas crenças, alguns costumes, nós sabemos que nós herdamos. Por quê? Porque foi isso que os colonizadores passaram pelos livros e era contada da vida dos indígenas. Na segunda questão, é para você copiar um textozinho, o depoimento que caracteriza como mentira. Você vai copiar esse textozinho bem aqui, ó. Porque o nosso povo indígena já ocupava as terras brasileiras e se sentia gente ocupando, morando e cultivando a terra. É porque já se sentia o dono. Então, esse textozinho que você vai escrever aqui na letra B. Na segunda questão, você vai marcar, de acordo com esse mapazinho, na página 69, você vai marcar a tribo que ocupava o litoral piauiense. É Tremembé. Aqui, ó, esse último parágrafozinho aí.
Na letra B da segunda questão, que tribos estão na divisa com o Ceará? Tremembé, Tapajara e Jaicó, de acordo com o mapazinho da página 69. Na letra C, que tribos estão na divisa com a Bahia? Pimenteira, Agroá e Jaicó. Página 72, ele está pedindo para você colocar as práticas e costumes indígenas. Aí a tia colocou aqui alguns, ó. Farinha de mandioca, beiju, polvilho, peixe e caça. Práticas e costumes. Nós temos costume de comer peixe por devido ao quê? Os indígenas. Nós temos costume de comer algum tipo de caça. Costume de quem? Costume dos indígenas. Nós herdamos esses costumes dos indígenas. Comer peixe, comer caça. As práticas, fazer farinha de mandioca, fazer beiju, polvilho. Esse tipo aqui de prática nós também nos herdamos dos indígenas. Na segunda questão da página 73, é para você colocar algumas palavras de origem indígena. Eu coloquei aqui. Se você já colocou alguma palavra aí no seu livro, não precisa você apagar para colocar a da tia, não. Você não pesquisou? Você não olhou no seu livro? Se está correta, deixe. Aí eu coloquei catupiry, Guanabara, mingau, Paraíba. Essas 4 palavrinhas aqui de origem indígena que nós utilizamos. Na terceira questão, é para você ler esse textozinho aqui sobre os indígenas e explique o que foi dito na frase anterior. Quando ele é referente aos trovões, ao ar de divindades, era um sopro de vida para os indígenas. Então, eles acreditavam que os trovões eram um sopro de vida. É uma divindade. Era um sopro de vida. Na quarta questão, meus amores, na quarta questão, você é com sua respostinha. Por isso que a tia não colocou nenhuma resposta aí, ó. Você sabe quem é o líder religioso dos indígenas? Quem era o líder religioso dos indígenas? Quem era? Então, meus amores, já pensaram? O líder religioso dos indígenas era quem? Era o pajé. O pajé. O líder religioso dos indígenas era o pajé. E pesquise em livros, sites de busca e escreva um parágrafo sobre a importância do pajé para as tribos indígenas. Então, você vai escrever, pesquisar na internet um parágrafo que fala sobre o pajé. A importância do pajé na tribo, tá bom? E hoje foi a nossa correção da nossa atividade que vocês fizeram. Quem não fez, façam agora, dando pausa no slide e fazendo a atividadezinha, tá bom? Capriche na nossa atividade. E um ótimo final de semana.